Olá, boa noite! Destaque de hoje no Legalzinho: Celso Portiolli e o sucesso do Domingo Legal levaram a Record a decidir cancelar a edição dominical do Power Couple e voltar com o Cine Maior. Vamos falar também sobre a audiência do Eita Lucas nesse sábado, que surpreendeu em alguns momentos, passando de 4 pontos. Além disso, vamos trazer, na esteira dos acontecimentos de Vale Tudo, novos formatos de novela e comparações que já foram feitas no passado. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em mais uma edição da sua revista eletrônica semanal, que não é o programa de domingo, não é o Domingo Espetacular, não é o Fantástico. Fique conosco, hoje é sábado, 24 de maio de 2025 e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Boa noite para você. O Power Couple, na sua edição dominical, chegou ao fim depois de 3 semanas. A Record divulgou a grade do seu domingo com o retorno do Cine Maior e a exclusão do Power Couple desta lista de atrações que a Record tinha se preparado para criar neste momento, né? A Record traz, nesse sentido, um recuo importante dentro da sua estratégia de programação, que envolvia colocar, inclusive, a Fazenda nesse horário depois mais pra frente. Talvez tente, talvez não, mas o fato é que o sucesso e a consolidação do Domingo Legal realmente trouxeram para a Record muitos prejuízos ao colocar o Power Couple nessa edição do Quebra Power no domingo. Provavelmente teremos outras características mais para frente para a gente poder avaliar de uma forma geral, mas o fato é que a consolidação, o sucesso do Domingo Legal e o público firme que existe ali fez com que a Record voltasse atrás e abrisse mão deste programa no domingo. Aqui nós temos informações do TV Pop que diz o seguinte: Celso Portiolli derruba mais um, Record cancela Power Couple e volta com filmes dominicais. Depois de apenas 3 semanas, o reality perdeu sua edição dominical e a emissora retomará a exibição do Cine Maior. O Cine Maior em alguns momentos chegava a incomodar o Domingo Legal, né? Então é importante a gente olhar de que maneira isso vai se desenvolver. Tivemos, né, a característica desse cancelamento depois de uma sequência de derrotas bastante consistente do Power Couple, numa diferença às vezes de 4 pontos, foram feitas nessa configuração. Diz aqui a matéria do TV Pop assinada pelo Gabriel de Oliveira. As mudanças na programação da Record foram feitas na surdina. O reality seguia tendo chamadas para sua edição dominical até o fim da noite de sexta, mas o material foi tirado do ar desde as primeiras horas do sábado. Durante a sessão de filme Cine Aventura, a emissora transmitiu a primeira chamada do Cine Maior, que contará com o filme Invasão à Casa Branca, transmitido das 14h15 às 15h45. O mesmo comercial também voltou a ser exibido nos intervalos do Cidade Alerta. O fim da edição dominical do Power Couple também aparece no site de programação. Todo o restante da grade seguirá sem alterações, com o Acerte ou Caia entrando no ar às 15h45, sucedido pelo Quilos Mortais especial, né? E depois do enlatado da Discovery, a Record exibe o Domingo Espetacular. Amanhã não tem futebol especificamente nesse horário, né? A edição do Sport Record, 23 horas e à meia-noite 15 com o Residente. Nas 3 semanas, o Power Couple ficou acima de 3 pontos somente na sua primeira exibição e virou freguês de Celso Portiolli. O casal derrubou os índices de audiência da Record, que passou a rivalizar com a Band na faixa horária. Até mesmo o Acerte ou Caia, que disputava a vice-liderança, foi prejudicado desde que o formato substituiu o Cine Maior. Não tiveram retorno, a reportagem do TV Pop não teve retorno a respeito dessa característica de termos, né, uma edição dominical do Power Couple cancelada. Resta a gente saber se o Quebra Power será gravado e passado na segunda, como tradicionalmente costumava acontecer. Acredito que é isso que deve acontecer também, mas o fato é que a Record entendeu que ter o Power Couple ali, além de um custo extra, eu acho que isso é o que mais marca essa decisão. Além de ter um custo extra com o Power Couple ao vivo no domingo, ali com toda a estrutura que é necessária para isso, não estava alcançando os índices necessários para fazer frente ao SBT e principalmente estava prejudicando seu principal produto, que é o Acerte ou Caia, no domingo.
O Acerte ou Caia, recebendo tão em baixa, não estava conseguindo pegar tração e ir para cima no Domingo Legal de novo. Acredito eu que, de acordo com a seleção de filmes do Cine Maior, nós teremos o Acerte ou Caia com mais força, recebendo mais em alta, para conseguir manter essa audiência depois na entrega, né? Na entrega do Cine Maior para o Acerte ou Caia. Então eu acho que o maior beneficiado dessa alteração é o próprio Acerte ou Caia, né? O Cine Maior não costumava vencer o SBT também, e dentro desse contexto provavelmente não vencerá também, mas a sequência de programação aí sim será importante. Mas o que chama a atenção é, como diz a matéria do TV Pop, Portiolli derruba mais um. Realmente o Portiolli conseguiu criar uma estrutura e uma fidelidade de público dentro do Domingo Legal que produto nenhum, nem na Record e nem na Globo, considerando o último domingo, conseguem fazer frente. O Domingão consegue, na maioria das vezes, vencer, mas na semana passada perdeu de ponta a ponta no enfrentamento direto com o Domingo Legal na primeira parte, né? E isso é uma questão que mostra a força de uma programação consolidada e com o olho no telespectador. Segue o legalzinho na programação da Rede Guess. Uma outra surpresa do SBT nesse sábado à tarde foi o Eita Lucas, que teve números bem interessantes que a gente precisa comentar aqui nesta edição do Legalzinho. Eu vou trazer os números que o Breno Moura veio trazendo desde o momento em que o programa começou. Nós temos aqui o Cinema em Casa, que esteve ali a respeito dessa cobertura que a gente está fazendo, às 15h25, o Cinema em Casa dava 4,63 contra a sessão de sábado, que dava 9,75 na Globo. A Globo a 5 pontos na frente já do SBT, mas o SBT na segunda posição isolada com 4,6, o Cine Aventura com 3,26, o Band Esporte Clube 0,57 e o Quintal da Cultura com 0,37. Logo depois nós temos às 15h32 o Cine Aventura com 3,34 e o Eita Lucas, que recebe do filme do Cinema em Casa, consegue ampliar essa audiência para 4,73. Eu acho que é uma das maiores que ele já recebeu e já manteve do Cinema em Casa. Nesse sentido, a sessão de sábado tinha ficado com 9,47, Eita Lucas 4,73 e o Cine Aventura 3,34. Às 15h35, o Eita Lucas ainda mantinha 4,7 contra 3,17 do Cine Aventura e 9,7 da Globo com a sessão de sábado. 15h38, 3 minutos depois, sessão de sábado batia 10 pontos já, o Eita Lucas 4,28, recua meio ponto e o Cine Aventura se mantém ali entre 3,1 e 3,3. Mais pra frente, depois quando a gente vai olhar a ampliação ali e a movimentação, o Cine Aventura cresce para 4 pontos, enquanto que a sessão de sábado fica em 10, se mantém em 10 às 16 horas e 4 minutos, e aí sim o Cine Aventura passa à frente do Eita Lucas, né? Essa passagem à frente tem ali 4 pontos para o Cine Aventura e o Eita Lucas com 3,7. Ainda assim, é maior do que a média que vinha marcando em outras semanas, né? Já na questão do Caldeirão, às 16h17, o Caldeirão vai a 9,67, o Cine Aventura com 3,79 e o Eita Lucas com 3,05, 7 décimos atrás. Acredito que no consolidado, aí sim, o Cine Aventura venceu. Mas o que me chama a atenção é essa audiência do Eita Lucas, que vão crescendo nesse sentido e trazendo um pouco mais de consistência para o programa acima da casa dos 3 pontos. A gente via em muitos momentos o programa sofrendo com 2,5 pontos, agora está conseguindo estacionar ali na casa dos 3 pontos. Vamos ver de que maneira ele se desenvolve daqui para frente até chegar esse primeiro ano de exibição, os primeiros 6 meses de exibição. Vamos ver como é que o Eita Lucas vai se comportando, mas o fato é que neste sábado, beneficiado pelo Cinema em Casa, conseguiu ficar, ao que parece, sempre acima dos 3 pontos. Isso é um excelente número e a gente vai acompanhar tudo isso de perto. Segue o legalzinho na nossa programação. Vamos à nossa programação aqui, vamos também ao nosso
Chat, né? Nosso chat sempre muito presente por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Vamos lá com o Ed Jackson conosco, o Olivaldo também com a gente, obrigado pela companhia. O Ed dizendo que tá gostando do Power Couple mais leve devido ao tombaço do grupão, foi um tombo grande, né? 22 pessoas e 7 likes. Eu, infelizmente, tenho que invocar algo que é bem importante aqui. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Outra forma de apoiar a Rede Gesla também você se inscrever no nosso canal aqui, deixar o seu like na nossa transmissão e fazer parte do nosso canal no WhatsApp. O link aqui está aqui embaixo da transmissão, ou então escaneie o QR Code na sua televisão, você vai direto para o nosso canal. Por lá eu avisei que o horário hoje seria perto das 19 horas, atrasei um pouquinho, mas estamos aqui neste sábado. Temos aqui a Ed Jackson conosco também, o Olivaldo, o Ed dizendo que... deixa eu ver. Chorei vendo Thalira e Pessina assistindo o vídeo dos familiares. Não coloco o cronômetro antes de abrir a live, é rapidinho. Sandra Coste conosco também, obrigado pela companhia. Que ótima notícia que a Record tirou o PC do domingo. Quem mais? Decisão super acertada da Record. Conheci através do Vanucci. Seja bem-vinda, viu, Sandra? Obrigado pela companhia. Ramon Ribeiro, Quebra Power vai voltar a ser gravado. Vamos ver se teremos o Quebra Power gravado, né? Deixa o like, galera. Quem não deixou o like e ainda puder ajudar, agradeço demais, tá? Sandra Coste seguem os mesmos, estão lá no Eric também. O Alex Abreu conosco, obrigado pela companhia. É bom que fica mais conteúdo para a semana. Sempre foi de costume abrir com o Quebra Power na segunda-feira. Gosto do Power Couple, mas prefiro o Quebra Power gravado, editado e exibido na segunda. Importante. Eita, Lucas só sai do limbo porque disputa com 2 filmes ruins na Record e na Globo. Esse moletom laranja é lindo, parece ser derivado dos trajes de Goku. Na verdade, ele é um moletom que só diz 1988. É isso que eu entendi. Se a Record colocasse o Márcio Garcia no formato de show e entretenimento, poderia ser bom para quem já cansou da mesmice do SBT no domingo, mas não pega o Portiolli. Não acho que consiga pegar o Portiolli. Com a volta do Cine Maior e do futebol, a Record voltará a crescer nos domingos. Parei meu treino de flexão de braço só pra te ver, mas pode seguir. Siga ouvindo, Eddie Jackson, não tem problema. Valeu a insistência do Lucas Guimarães, está se consolidando. É isso. Quem mais? Sandra, obrigado pela companhia. Todos que vão chegando por aqui, sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de deixar o seu like, ajuda muito. Também quem quiser fazer parte do nosso grupo no Zap, tá aqui esse QR Code e segue o legalzinho na nossa programação. Agora sim, as comparações entre a Maria de Fátima da Bela Campos e a Maria de Fátima da Glória Pires sempre foram inevitáveis. A Globo já sabia que isso aconteceria e veio com muita força. Mas houveram outras situações também em que atrizes mais jovens, pelo menos naquele momento, tiveram que interpretar grandes papéis mais uma vez. Foi o caso da Bianca Rinaldi em A Escrava Isaura, de 2004, na Record. Quando a Record reativa o seu setor de dramaturgia, a Bianca Rinaldi é convidada pelo Erval Rossano para fazer essa personagem tão emblemática da história da televisão brasileira. Lucélia Santos, lá nos anos 70, se tornou mundialmente famosa por conta da personagem. Ela é ídolo na China, por exemplo. Em outros países do Oriente Médio, existe uma ovação por Lucélia Santos pelo papel da Escrava Isaura, adaptação do romance de Bernardo Guimarães. Nesse sentido, quando a Record reativou com mais propriedade o seu departamento de dramaturgia, esse era um título que parecia certeiro, e foi. Mas na época as comparações também aconteceram com a Bianca Rinaldi, que era uma atriz relativamente jovem, já tinha feito alguns papéis no SBT, mas não tinha ainda, tinha sido Paquita, mas não tinha ainda sido colocada à prova dentro desse contexto de novela mesmo, né? Contexto de novela principal novela de uma emissora.
E principalmente com essa responsabilidade de interpretar uma personagem tão querida da história da dramaturgia nacional. E na época as críticas foram muitas, né? A Bianca Rinaldi falou a respeito disso durante essa semana, quando questionada a respeito, né, dessa posição que a Bela Campos enfrenta nesse momento em que está sendo colocada à prova. A Escravizaura na Record foi um sucesso, era no horário das 18h45, a exibição original em 2004. Eu assisti a exibição original e eu acho que tinha uma diferença com Vale Tudo também, que era a seguinte: tinha uma distância de tempo maior, me parece, do que Vale Tudo de 88 e a Vale Tudo de agora. Tem uma distância considerável. Então eu acho que isso também ajudou, porque eu, por exemplo, não fazia ideia, não tinha nem visto reprise de A Escravizaura da Globo. Era uma novela que não existia mais reprise naquele momento. Então me ajudou também a assistir com um olhar muito sem comparações a Escravizaura, protagonizada pela Bianca Rinaldi. Norma Bloom teve também, né? Rubens de Falco, figura importantíssima em vários sentidos, esteve ali também. O que fez o Leôncio da nova versão, eu sempre esqueço o nome dele, mas também um ator espetacular, um ator espetacular. E foi uma novela muito bem sucedida da Record, que funcionou muito bem, tanto que tem diversas reprises e continua acontecendo. Mas na época, perdão, faltou a foto aqui, mas na época a gente teve muita comparação e muitas críticas. É o que diz essa matéria aqui da Carol Bittencourt, lá do Terra Entreter, que fala o seguinte: Bianca Rinaldi fez sucesso com a personagem, mas admitiu que não foi fácil ter o papel de destaque. Em entrevista ao o programa Splash em Contra do portal Splash, ela lembrou que passou a ser escalada pela trama. Foi uma responsabilidade muito grande porque já tinha tido uma Isaura com a Lucélia Santos. Foi quando a novela estreou que tive que lidar com as críticas, as cobranças, que é muito fácil as pessoas fazerem. E era mais ou menos essa vibe, porque como a novela começou a fazer muito sucesso, também tinha, quer dizer, Vale Tudo não faz um sucesso no sentido de ser aquele estrondo de audiência, mas repercute muito, como a gente já falou em outros momentos aqui. Então, nessa época, a Bianca Rinaldi trouxe muito isso. Quando a novela estreou, eu tive que lidar com as críticas, por um momento cheguei a duvidar do que eu estava fazendo. Muita gente falou, mas como pode uma loira fazendo? E ok, pinta o cabelo. Falaram, nossa, mas tem olho claro, põe lente. Foi um sucesso, mas nesse início de trabalho eu me incomodei um pouco. E aí ela traz essa informação, né? Ela trouxe essa informação e muitos jornalistas, eu procurei inclusive críticas daquele momento, tem algumas que eu encontrei aqui que eu quero compartilhar com vocês, mas principalmente a maneira com que era noticiado na época tudo isso. E eram notícias que traziam um pouco do tom que a gente viu quando se falou a respeito de Vale Tudo. Por exemplo, tem uma notícia aqui assinada pelo Daniel Castro, ainda como colunista da Folha, lá em 2004. Aqui a informação. A produção que abrirá o segundo horário de novelas da Record em junho deverá ser o remake de um sucesso da extinta TV Excelsior, A Pequena Órfã, de 1968. Não foi o caso, né? Não foi o caso na época. Mas diz isso aqui: a emissora negocia com herdeiros do autor do texto, Teixeira Filho, a compra dos direitos da novela que será adaptada para os dias de hoje, abordando questões como crianças de rua. A Pequena Órfã já serviu como inspiração para a novela da Globo Sonho Meu. O enredo é clássico: menina órfã, adotada por um homem muito mais velho, sofre nas mãos de uma megera e mais tarde, ainda na infância, descobre ser filha de pais ricos. Isso seria a Pequena Órfã, que seria produzida, né, para a Record naquele momento. Aí vem ali depois também uma outra informação. A Record quer exibir o remake por volta das 8h30, após o Jornal da Record, que será precedido por outra novela, a primeira do horário, às 19 horas, aberto em 2004 por A Escrava Isaura. Devido ao sucesso de Escrava Isaura, original da Globo de 76, a Record decidiu apostar em outro remake, porém contemporâneo, para estrear o segundo horário de novelas. Em abril, Isaura será substituída por outra trama de época parcialmente baseada em Senhora, que a Globo mostrou em 75. Eu acho que existiu ali, na verdade, a exibição de essas mulheres, não sei se é da Pequena Órfã a referência ali, ou de Senhora, mas existiu essa questão e essa cobrança, né? Havia, naquele momento, uma efervescência muito grande de se falar da Record, porque a Record fazia investimentos suntuosos no seu departamento de dramaturgia, né? E o fato é que, embora houvessem todas essas críticas de dizer que era uma atriz desconhecida, de criar uma atriz muito jovem que só tinha feito papéis no SBT, o elenco de uma forma geral, Leopoldo Pacheco era o Sr. Leôncio, Patrícia França estava ali também,
né? Tantos atores da Globo importantes estavam em A Escrava Isaura, e a protagonista foi a Bianca Rinaldi, e ela fala, inclusive, que conversou com o Erval Rossano, o diretor, e ela fala isso sobre a Bela Campos, que ela deveria conversar com o Paulo Silvestrini para entender se é isso que ele está buscando dela, e não ler as críticas, porque foi o que ela tentou fazer para se isolar e conseguir se concentrar nesse trabalho tão importante da sua trajetória. Aqui nós temos também uma informação muito interessante da Folha de São Paulo, ainda da Folha Ilustrada. Essa notícia aqui, ela é deixa eu só confirmar a data, nós temos aqui ainda em 2004, 2005, por aí. E aí nós temos a repercussão do que foi, depois da exibição de sucesso no Brasil e da exportação da nova Escrava Isaura também para outros países da América Latina. Nós temos informações aqui da Laura Matos, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Bianca Rinaldi, a Isaura da Record, ganha fama no exterior, a exemplo de Lucélia Santos, que fez o papel na Globo em 76. Abre aspas, la esclava, gritavam venezuelanos para a atriz Bianca Rinaldi, na época de 30 anos, protagonista de A Escrava Isaura da Record. Exibida em 2004 no Brasil, a novela foi exportada à Venezuela, onde estreou há mais de 2 meses e se mantém no primeiro lugar de audiência. Isso era outro fator também que era bem curioso, eram as primeiras vezes que novelas fora da Globo tinham essa repercussão internacional também, né? O REC 9 funcionando a todo vapor. Onde estreou, está no ar em Portugal desde a última segunda, já foi vendida para Equador, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, República Dominicana e Peru. Ex-Paquita, ex-Malhação, ex-Chiquitita e protagonista de textos mexicanos do SBT, como Pícara Sonhadora e A Pequena Travessa, ela poderá ter dificuldades para se tornar essa ex-escrava, né? A Record ainda negocia com Chile, Aruba, Índia, Colômbia, Uruguai, Paraguai e Argentina. Também sonha negociar com a China, onde a versão de 76 foi um fenômeno de audiência e Lucélia Santos, a primeira e eterna Escrava Isaura, virou celebridade. Então nós temos nesse sentido, a primeira versão foi adaptada, né? Foi adaptada pelo Gilberto Braga. Com o sucesso, a Bianca Rinaldi já estava escalada para a Prova de Amor, que viria logo na sequência, ali na Record, mas o fato houve também muito fortemente essa comparação. A questão é que não se via isso nas redes, porque era algo que acontecia exclusivamente nos jornais e, eventualmente, as pessoas falando na rua, mas não tinha como ter o mesmo barulho que existe hoje. São outros tempos, mas é interessante a gente comparar. Segue o legalzinho na nossa programação. Seguindo o nosso legalzinho por aqui, obrigado pela sua companhia, vamos para o nosso último assunto deste sábado. Quero falar a respeito de novela, mais uma vez. Só que é uma novela completamente diferente, eu não consegui assistir ainda, mas achei muito interessante a ideia central de A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário. É uma novela que nasceu na plataforma Real Shorts, que eu particularmente não conheço, mas que tem feito muito barulho no TikTok e em outras plataformas pelos cortes e pela característica de ser uma novela essencialmente na vertical, né? Uma novela simples, pelo que eu vi das cenas. Existe um texto extremamente novelesco. A gente sabe que o Kawaii, por exemplo, é uma plataforma que sempre teve novelas curtas de 2 minutos e tudo mais, e isso é uma nova linguagem para algo que já é muito conhecido, mas pelo que eu vi, e principalmente pelo fato de Jéssica Alves estar na frente dessa plataforma para fazer essa novela, para mim é muito forte, porque mostra que começa a haver uma profissionalização muito forte desse tipo de produto. Então Jéssica Alves aqui na tela, junto também com, deixa eu pegar o nome do ator aqui que me fugiu da tela agora, Vitor Sparapani, Vitor Sparapani, fazem esse casal central de uma trama extremamente popular, com aquelas carregada nas tintas do ponto de vista meio mexicano assim mesmo, e que mostra de novo a força que a linguagem do folhetim tem dentro de um produto audiovisual. Então, A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário está disponível na íntegra nessa plataforma chamada Real Shorts e tem viralizado grandes trechos lá, Real Short, perdão.
liberou 6 primeiros episódios gratuitamente, e nós temos, nesse sentido, na sequência, a questão dos outros, né, episódios pagos ali dentro da plataforma. De toda forma, ela aposta em elementos que não tem como dar errado. Uma mocinha muito oprimida, com questões de saúde, ser filha bastarda e tudo mais, que é obrigada a se casar com um homem que é mal visto pela sociedade. Os dois são muito bonitos, e começa uma trama cheia de reviravoltas, vingança e muito mais, né? Então, para trazer aqui um pouco do enredo dessa novela, né, eu vou trazer aqui para vocês o resumo da revista Ana Maria. A protagonista Natália Queiroz, vivida por Jéssica Alves, está desesperada para pagar as despesas médicas da sua mãe, né, que está internada no hospital correndo risco de morte. Para salvar sua vida, acaba cedendo à pressão da sua família e aceita se casar com o filho bastardo da rica família Torres, que é, portanto, este personagem Sebastião, interpretado por Vitor Sparapani. Aceita o matrimônio para poder cumprir o seu plano secreto. Ele acabou de sair da prisão, tem uma péssima reputação, mas representa a única alternativa para a jovem. O destino dos dois é o que guia essa envolvente história. Eu olhei aqui o trailer especificamente de A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário aqui, e gente, é impressionante o quanto você vê os clichês de novela ali, vê uma história que dá vontade de assistir de fato. Então a gente começa, é um paradoxo, né, porque a gente começa a olhar para esse universo das plataformas novas, uma novela na vertical, para ver no celular, né? Eu não sei, eu vi algumas fotos ali também nessa proporção que estamos aqui, nessa proporção televisiva, mas eu acho que a principal opção é a opção horizontal. É a primeira plataforma, a primeira produção brasileira para essa plataforma desta envergadura. Dá para ver que é uma produção simples, né? Não tem grandes cenários, grandes coisas, mas tem um investimento bem maior do que a gente costuma ver nessas plataformas, e eu acho que é importante a gente ficar de olho nisso como uma tendência cada vez maior para o folhetim. Vamos ver os desdobramentos. Quero entender os desdobramentos de A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, e a gente vai entender de que maneira isso vai avançar. Vilãs, de novo, vilãs completamente caricatas, a mocinha também sendo muito oprimida. A Jéssica, nesse trailer que eu vi aqui, eu achei ela muito bem posicionada dentro dessa ideia de uma novela meio mexicanizada, assim, né? E eu acho que tem... Aliás, já fez muito sucesso no TikTok. Vamos ver de que maneira isso repercute daqui pra frente. Segue legalzinho na nossa programação. Muito bem, vamos agora para os comentários de vocês que nos acompanharam por aqui até agora. Deixa eu confirmar tudo isso aqui. Bora lá então para a gente falar juntos desses últimos acontecimentos, últimos comentários de vocês por aqui. Vamos lá. Temos aqui, deixa eu ver quem mais. Já falei sobre Eita Lucas. Valeu a insistência no Lucas Guimarães. Vamos lá. Ed Jackson, Odete Reutemann brilhando na Globo e Maria Odete Gretchen brilhando na Record. Cada um tem a Odete que pode, diz aqui Ed Jackson. Edson, mas a Bela Campos é péssima. Bianca Rinaldi foi ótima assistindo a versão original, diz o Edson. A Escravizaura é minha novela favorita da Record. Bianca ganhou muito meu coração com excelentes protagonistas no SBT e na Record, diz o Ed Jackson aqui. Acervo Alex Abreu, Lucélia Santos também era iniciante em A Escravizaura, foi um fenômeno. Juliano Geraldo, boa noite. Guesla, boa noite. Olivaldo, foi a maior audiência da Globo na época. A Escravizaura da Record foi ótima também, foi muito boa. Ed Jackson, Guesla, você acha que um novo remake de A Escravizaura em HD poderia dar certo na Record ou floparia como Vale Tudo? Não sei, acho que tá recente também, são 20 anos só entre a primeira e a segunda versão. Bons tempos vividos pela Record quando exibia a Escravizaura, verdade. Record deveria voltar a ter novelas inéditas, né? 2 horários, uma turca mais uma bíblica. Poderia ser até, eu acho, não sei se... É que, de novo, eu acho que não vai chegar ao ponto, aos pés do que foi aquilo naquela época, assim. Cara, teve uma época que a Record tinha 3 novelas ao mesmo tempo. Se eu não me engano, era Alta Estação, Prova de Amor e Cidadão Brasileiro. Cidadão Brasileiro às 10. Espetáculo. O maior problema de Vale Tudo é a Manuela Dias. Ela desrespeita o texto original, a Escravizaura não sofreu desse mal, por isso foi um sucesso, diz o Alex Abreu.
Ed, também dava pra Record fazer outras novelas baseadas em clássicos da literatura. Queria ver muito O Mulato e O Curtiço, 2 clássicos, né? Várias novelas da Record fazem sucesso em outros países, faz falta mesmo adaptações de clássicos literários na TV, diz o Alex Abreu. Nunca ouvi falar em Rio Short, só em Rio Shore. A sacanagem da galera! Será que o YouTube vai inventar de fazer novelas? Acho que se inventar, tem um potencial imenso, viu? Tem um potencial imenso. Sandra Costa, novela é sempre um clichê, não saindo disso, dá audiência. Alex Abreu, querer inserir palestrinha nas novelas não dá certo. Tem uma cor de luzes no cenário específica para cada tipo de vídeo no canal? Hoje está azul. Tem sim. Os mais atentos sempre percebem. Juliano Geraldo, Gesla, você criou sua marca d'água com ao vivo como as grandes emissoras possuem? Ficou massa. É tipo isso. Tipo isso que tentamos fazer aqui na Rede Gesla. Cada vez mais a gente vai se especializando e chegando mais perto de você, telespectador. Muito obrigado pela companhia de todos. A gente volta amanhã com a nossa programação por aqui. Um beijo para todo mundo, boa noite e até lá.